Olá, eu sou o mestre Sayabos e hoje eu estou aqui para fazer um comentário sobre aquela prevalecente necessidade de ajuda que atinge a todos nós em algum ponto da nossa evolução nesse planeta Terra, que não precisa ser necessariamente uma necessidade de ajuda que seja advinda diretamente da espiritualidade ou que esteja conectada com a nossa espiritualidade. Afinal, aqui no canal vocês sabem que eu trato muito do caminho da iluminação, sobre como trilhar esse caminho, sobre o que está envolvido nesse caminho, e já foi declarado diversas vezes aqui que a espiritualidade, apesar de englobar todas as outras áreas da vida, é em si também um caminho à parte, apenas uma das muitas maneiras através do qual você pode atingir o seu estado de iluminação, ou a completa relembrança do mesmo, pois todos já estamos iluminados num nível muito profundo e muito peculiar a cada um, e todos nós somos e sempre seremos e sempre fomos seres divinos. Mas nesse comentário que eu venho fazer hoje, com o título O Suporte é Seu, a gente fala daquela coisa, eu não vou dizer que ela é banal, mas ainda assim irei colocá-la como banal, que é aquela necessidade que em toda encarnação, em algum ponto da tua vida, não importa qual seja o assunto, vai vir à superfície. Você sentir, você realmente detectar que você precisa de ajuda, quer essa ajuda seja uma orientação, ou seja, alguém pegar na tua mão e te mostrar como fazer algo, ou alguém abrir os seus horizontes, ou fazer uma decisão que seja completamente contrária ao que você estava fazendo até aquele determinado momento onde houve essa detecção. A ajuda que cada um de nós necessita pode ser das mais variadas formas. Pode ser uma ajuda dos mais diferentes tipos, eu vou colocar. Mas há esse ponto em comum na existência humana. Em algum momento, a gente vai sentir de que a gente precisa que alguém coopere conosco. A gente vai sentir que talvez nós não sejamos o suficiente, ou pelo menos todas as opções que nós poderíamos visualizar se escassearam, ou simplesmente a gente se sente num beco sem saída, a gente já não sabe mais para onde olhar ou o que mais bolar para sair de uma determinada situação ou trazer a resolução a alguma circunstância aflitiva. Diante dessa abertura no meu comentário, o que eu quero trazer para vocês e a necessidade que eu senti de fazer esse vídeo é para dizer o seguinte: há uma máxima no que tange a espiritualidade planetária de que nós nunca estamos sozinhos. E quando diversos líderes espirituais ou referências na espiritualidade dizem isso, muitas vezes eles não especificam claramente a qual parte desse significado que essa frase traz eles estão se referindo. Porque dizer que nós nunca estamos sozinhos pode nos levar para uma série de subcomentários, para uma série de fatos sobre a vida metafísica e como a vida nesse planeta está engendrada, que nem sempre talvez esteja declaradamente perceptível para aqueles que são os ouvintes dessa frase, ou que às vezes são aconselhados com essa frase: nós nunca estamos sozinhos. Mas eu vou dar para vocês algumas das coisas que eles muito provavelmente estão querendo se referir quando utilizam essa expressão, ou talvez eles não tenham tido em si essas coisas em mente conscientemente, mas de um espaço do subconsciente, do inconsciente deles, porque essas coisas já estão muito bem assentadas lá. Essas coisas, sem eles perceberem, influenciam a camada de energia que eles sobrepõem quando fazem esse tipo de comentário. Primeiro, tem uma questão da própria estrutura dessa realidade. Nós estamos num mundo de matéria grossa
um mundo onde é luz condensada, como muitos gostam de dizer. Ou seja, até muito recentemente, apenas essa constituição nos privava de perscrutar ou conseguir de maneira fácil e simples adentrar os outros níveis de existência que existem sobrepostos aqui, e se os adentrávamos, não conseguíamos permanecer lá por muito tempo. Então, quem dera conseguir trazer a energia de lá e assentá-la aqui no mundo físico. Mas não importa como as coisas eram. Há vários níveis de existência entrecortando este da matéria grossa, na qual nós agora nos encontramos aprisionados. É importante se lembrar que mesmo mestres encarnados, mestres que retornaram ao planeta iluminados, quando eles se dispõem, eles se submetem a estar num corpo físico, mesmo com a inteira recobrança da sua divindade, eles escolheram momentaneamente se colocar num espaço de limitação, de aprisionamento, porque estar num corpo físico é aprisionamento, mesmo que muitos achem esse corpo muito maravilhoso, para poder servir aos outros no desdobramento destes terceiros, a partir do conhecimento que eles recebem destes mestres que estão encarnados, para que eles rumem ao total desdobramento da sua liberdade divina e do seu desaprisionamento em muitos outros níveis que não seja o físico, até que este seja ceifado aí pelo momento do seu desencarne, quando a sua missão estiver cumprida nessa vida. Então, assim, o que nós precisamos nos lembrar é que há muitos níveis de existência entrecortando o nosso. Ou seja, há vários seres, entes, a lista é longa, de coisas que estão ao nosso redor a todo momento. Então isso é parte do significado da frase nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos porque nós, apesar de estarmos numa esfera de existência muito limitada, ainda assim essa esfera de existência está construída num espaço energético que também está habitado por outros níveis existenciais. Isso não é muito consolador ouvir isso, porque da mesma maneira que a maioria dos seres humanos está alheia, ou não aberta, ou não apercebida de que há outros níveis aqui acontecendo ao mesmo tempo que o deles, na qualidade de ser humano, encarnado e respirando, muitas dessas outras esferas, mais evoluídas ou menos evoluídas, não importa, também estão alheios à nossa existência. Então, quando alguém diz, nós nunca estamos sozinhos, como diriam os americanos, hell yeah, eu tenho milhares de micróbios e germes aí pululando pelo ar. Eu acho que isso não vai me ajudar muito. Mas há esse subcomentário quando essa frase é feita. Um outro ponto de nós nunca estamos sozinhos é de que entre esses muitos outros níveis estão aqueles engenheiros planetários, engenheiros cósmicos, como você queira chamá-los, programadores das suas encarnações, o que muitas linhas da espiritualidade chamam de mentores, time espiritual, aspectos esclarecidos, outros aspectos iluminados da tua alma, do seu ser, o que quer que seja, que estão a apenas um pensamento, um sentimento de distância. E isso é o que basta para acessá-los. Então, assim, saber que tem, vamos colocar entre aspas, muita gente boa ao nosso redor, nesse caso, para este significado específico, já começa a trazer um calorzinho no nosso coração. Saber que tem gente boa de outros níveis perto da gente. Mas a perpetuação desse senso de calor interno, tem alguém olhando por mim, ou tem alguém que tá, entendeu? Há um pensamento de distância se eu precisar acessá-los. Talvez esse entendimento, como eu estava dizendo, não consiga trazer a perpetuação desse calor por um longo período de tempo. Porque em várias situações da vida, só pensar que tem pessoas boas que se importam com você neste plano ou em outro não vai resolver os seus problemas. Um terceiro ponto é o seguinte, nesse meu comentário sobre o suporte é seu. Você, uma vez que você realmente se dedica à sua evolução,
através de qual seja o caminho no qual ou pelo qual ela se apresentou. Para a maioria dos seres humanos é a espiritualidade. Não tem como você errar, e eu vou falar em termos de errar ou acertar, de erro ou acerto, porque se você realmente estiver dedicado, se esse for o seu comprometimento nessa vida de número 1, você sempre será auxiliado. E não só auxiliado com esses 2 primeiros comentários que eu fiz. Sabe? Tendo um conhecimento mais expandido, de que tem muitos outros níveis aqui, ou de que há alguns desses níveis que há pessoas ou espíritos que se importam com você. Você será realmente auxiliado. É como eles pegar na tua mão, como eles praticamente fazer você dar os primeiros passos, como se fosse uma criancinha, como literalmente dizer onde você deve pisar. Isso é absolutamente verdadeiro. Não há como errar. Se você note, se você tiver um real comprometimento e se uma real dedicação e o seu comprometimento para com a sua evolução for a primeira coisa na sua lista de prioridades. Tá? E esse é o ponto que eu queria chegar nessa conversa. Muitos pedem para Deus, para a espiritualidade, para os seus mentores, a solução de algum problema. Ou se não pedem a solução, pedem clareza sobre como lidar com esse problema. Qual decisão tomar, qual caminho, ou como amenizar uma coisa. Mas, ao mesmo tempo que pedem, não estão abertos para receber o que pediram. Há uma diferença. Será que esse é o seu caso? Você pede algo, mas você não deixou vias abertas através do qual a espiritualidade pode se comunicar com você. Ou quem quer que seja que poderia auxiliá-lo do outro lado. Então, assim, algumas pessoas ficam estupefatas. Eu peço e eu não recebo a instrução, a orientação, o tutorial da vida, uma estrela guia, uma referência para seguir. E aí eu pergunto, talvez os caminhos dos pedidos, por onde os seus pedidos são enviados, estão abertos, mas o caminho do recebimento não está. Talvez haja um entendimento errôneo ou incompleto, ou nem haja um entendimento de que o caminho por onde você envia o pedido ou a súplica não é necessariamente o caminho através da onde você vai receber a resposta ou aquilo do qual você necessita. Então, assim, às vezes nós estamos abertos para uma parte do processo que pode nos ajudar a trilharmos a vida no físico, que é a parte do não estou conseguindo resolver isso, alguém maior, algo superior me ajuda. Mas nós não estamos abertos para a parte aonde a gente vai receber o que pediu, mas isso vai exigir da gente um posicionamento, a aplicação disso. Vou dar um exemplo muito simples para você. Às vezes, esse não estar aberto para pedir, mas não estar aberto para receber, acaba acontecendo de uma maneira até muito sutil. Às vezes a pessoa pede algo para a espiritualidade e ela recebe. Não importa como seja. Um parágrafo num livro, uma psicografia, uma psicofonia, ou uma psicoentronia. Em outro vídeo eu falarei sobre psicoentronia. Ou a resposta através de um amigo, ou algo que assistiu, não importa. Ou uma consulta que marcou com um facilitador espiritual. Assim, aparentemente, então, né, teve um meio de comunicação onde ela recebeu informação. Mas ela não reconhece aquela informação como vinda da espiritualidade. Às vezes ela senta 1 hora com um facilitador espiritual, ele falou exatamente tudo o que precisa ser feito, e quando ela sai da sessão, ela simplesmente não se lembra do que ela precisa fazer. Não é porque ela esqueceu ou não prestou atenção. Na hora que foi falado, a informação estava sendo passada num nível e ela estava num outro nível. Então, assim, ainda que ela estivesse na frente da pessoa que estava falando a coisa para ela não acessou o nível no qual a pessoa estava deixando ali disponível para ela a informação. É como assim, você estar no lugar, mas o pessoal até brinca, né? Você está de corpo, mas o espírito não está ali. Você está distraído com muitas coisas. Mesmo se você fez o movimento de marcar um horário com alguém, estar na frente de alguém, ouvindo o que ele tem a dizer. Talvez a parte do seu ser que precisa ouvir isso não está ali. E aí você sai de uma consulta ou com
né? Ou sei lá, ou com um padre, ou com um esotericista, ou com um mago branco, quem quer que seja. Como você. Da mesma maneira que você entrou na consulta. Você fala, gente, mas parece que eu não tirei nada disso. É porque você, às vezes, está no lugar certo, mas você não está no lugar certo dentro de você, entende? Ou vamos supor que você até acessa a mesma camada aonde a informação que você quer vai estar disponível através daquela circunstância onde você está recebendo orientação espiritual de uma outra pessoa. Mas a informação, às vezes, é superiormente diferente ou contrária do que você acha que deveria ser feito. Ou seja, a informação passada pela espiritualidade entra em conflito com o que você gostaria de ouvir. Ou com a sua percepção de como a situação seria lidada. E aí você a ignora. E aí depois, quando as coisas não dão certo, porque você, primeiro, não aplicou aquilo que foi passado, você fica choramingando. Você se põe num espaço de vítima. Você acha que a espiritualidade não está lhe servindo. É interessante, eu vejo muitos de vocês irem para consultas espirituais não querendo de fato ouvir o que a espiritualidade tem para dizer. Vocês vêm para consultas espirituais na chance, no preciosismo, numa esperança até inocente de terem preconceitos, de terem ideias preconcebidas, já muito sedimentadas no seu consciente, serem confirmadas pela espiritualidade. Então, assim, vocês não estão realmente buscando orientação. Vocês estão buscando confirmação para algo que você pôs na sua cabeça que tem que ser daquele jeito. E isso exacerba o conflito, o atrito. Veja, eu não estou dizendo que você não pode ter a sua opinião pessoal sobre lidar com algo específico da sua vida, em particular da sua vida. Afinal, no fim, é a sua vida. Mas eu estou te dizendo o seguinte: você pode até achar que é aquilo, mas ao mesmo tempo você pediu ajuda para a espiritualidade, você pediu uma outra perspectiva, uma outra possível visualização da situação e maneira de encaminhá-la para sua resolução ou para a amenização da mesma. Então, naquele momento que você vai estar diante da espiritualidade, você vai receber algo, você precisa deixar na porta opiniões até minutos antes da consulta ou anteriormente muito fortes para você, para que você possa se dedicar a se mergulhar completamente na energia acompanhante da informação que a espiritualidade estará ali passando. Então, assim, às vezes os seres humanos eles querem coisas múltiplas. E por coisas múltiplas eu falo no sentido coisas diametralmente opostas uma das outras. E ao mesmo tempo, sim, na nossa evolução espiritual nós podemos entreter coisas que se chocam entre si e não precisam se chocar, só tem o potencial de se chocar. Nós podemos entreter coisas que são que são antônimas e ainda assim elas conseguirem existir no mesmo espaço, mas eu não estou falando deste ponto. O que eu estou falando é, você precisa decidir, né? Você quer realmente atuar de maneira plenamente autônoma, mesmo que isso seja uma ilusão, porque isso não existe, mas você quer viver essa experiência ilusória de ser autônomo e nunca precisar consultar alguém, né? Ou você quer deixar que a sua vida, você seja quem está no comando dela, na verdade, não você a personalidade, mas a alma através da sua personalidade, mas com espaço para que, a partir da sua determinação, de quando há momentos em que outros possam onde outros possam contribuir, possa haver um cooperativismo. A vida, o que eu tô querendo dizer, pessoal, a vida é cooperativista, tá? Mesmo a nossa vida individual, ela precisa estar num estado um estado cooperatório. É parte do pedagogismo da vida ter coisas que você não consegue resolver, não necessariamente por falta de maestria, mas para
que haja então ali a circunstância em que você mesmo se abre como um portal para que outros venham e possam fazer participações especiais na sua vida, o que pode incluir espiritualidade, o seu time espiritual, quem quer que lhe auxilie do lado de lá. Eu acho que todo o meu comentário é o seguinte: ter essa questão de pedir, mas não saber receber. Eu acho que eu colocaria essa parte final que eu tô falando em não saber receber. Principalmente se o que você ouve da espiritualidade desafia, né, o seu atual entendimento do que deve ser feito. E aí, isso que eu digo que é paradoxal, você acha que isso deve ser feito, mas você não faz por medo de falhar. E aí você vai pedir ajuda da espiritualidade. Eu acredito que a gente tem que partir de um ponto, quando a gente quer a ajuda de alguém, a gente precisa estar realmente aberto para a ajuda que a gente está pedindo. Então, assim, tem dois níveis aqui de não estar aberto para a ajuda que você necessita. Ou porque você pede, mas você não deixa os caminhos abertos, qualquer que sejam eles, para que a resposta possa vir. Vou dar um exemplo mais claro nesse sentido. Às vezes você ora para Deus, Deus, eu quero, sei lá, eu quero resolver um certo problema, é um problema estranho na minha vida, eu sei que é alguma coisa espiritual, né? E aí chega pra você que esse problema espiritual é alguém que pôs magia em você. E às vezes já chega até como tem que fazer. Às vezes você tem que, sei lá, fazer um sacrifício de animal para a mesma entidade que tá recebendo também sacrifícios para manter a magia em você. E aí você rejeita. Entende? Um exemplo simples aqui que tem acontecido muito recentemente. Você pediu para a espiritualidade respondeu, a espiritualidade disse que tá ok você seguir esse caminho onde talvez haja um sacrifício animal. Porque, em primeiro lugar, um sacrifício animal já foi feito, porque impôs a magia em você. E para um objetivo negativo, né? Então, assim, foi uma vida animal que foi utilizada aí não com um propósito honroso, né? Certo? Então, nada melhor do que usar agora uma outra vida animal com um fim honroso, para equilibrar a balança. Mas, assim, isso que eu tô falando vai ser um pouco polêmico. Mas assim, o que eu tô querendo dar um exemplo é o seguinte. Quando você pede uma informação, deixa a informação chegar para você da maneira como ela tem que chegar. Entende? Não diga assim, eu só aceito se a resposta vier através, sei lá, da grande fraternidade branca. Entendeu? Se a resposta vier, sei lá, de um livro de Madame Blavatsky, eu não vou aceitar. Sabe, não fique com esse preciosismo, não fique discriminando por quais caminhos pode chegar ou não. Simplesmente, você perguntou, esteja aberto. E na hora que chegar a informação, acredite. Porque geralmente, quando vem uma resposta à nossa pergunta, você sabe que é a resposta à sua pergunta. Então não tem erro. Então, assim, essa falta de abertura para receber o suporte, a ajuda que você necessita, pode se configurar por saber pedir e não saber receber. E aqui não saber receber é muitas das coisas que eu tô comentando aqui. Só aceitar alguns caminhos como válidos para a resposta, ter preconceito ou discriminar certos caminhos, ou então simplesmente está alheio, está muito desligado para perceber que a espiritualidade já respondeu. Ou não estar aberto a nível de consciência para ver que a resposta pode vir das maneiras mais não espirituais o possível. Ou, mesmo estando aberto, chegando ao ponto de receber a resposta, perceber que é a resposta ao que você fez, você não dá o valor de pelo menos refletir sobre aquilo com apreço, com o respeito que aquilo mereceria, principalmente se isso conflitar com a atual opinião que você segura ou que você mantém como a principal ou a intocável sobre certas áreas da sua vida que são justamente aquelas que você não está conseguindo resolver. Talvez, muitas vezes, você não está conseguindo resolver aquilo justamente pela opinião ou crença que você ainda mantém sobre aquilo, sobre como aquilo precisa ser lidado, ou sobre como aquilo precisa ser manuseado ou não pode ser manuseado para ser resolvido. Então, assim, às vezes na espiritualidade, para a gente resolver problemas, a gente precisa sair do nosso estado de moral, o nosso catálogo de princípios e valores.
Porque às vezes a solução não está nessa camada onde você permanece tendo um certo valor ao princípio. Você precisa subir para uma camada diferente, ou ir para uma camada abaixo. Aí você precisa considerar o que é mais importante. Se é resolver o problema a qualquer custo, dentro do que a espiritualidade permite, vai lhe mostrando. Ou se é manter um princípio que, apesar de lindo, um valor que, apesar de lindo, um valor moral, espiritual, o que quer que seja, ele é só lindo. Ele não vai além da lindeza dele. Ele não consegue te auxiliar na tua caminhada. Tá? Então, assim, os seres humanos são muito bons em pedir, mas eles não são bons em receber o suporte. Então, saiba, se você está se sentindo desamparado pela espiritualidade, se o seu caminho para receber ajuda do maior, do divino é a espiritualidade, você está se sentindo desamparado, você é certo, é quase certo, você não está sabendo receber. Você está deixando a sua mente, a sua personalidade humana entrar no caminho, tá? Você sabe que tem algo maior, que sabe mais do que você, mas na hora que você se depara com ele, você gosta de voltar para a área de conforto, para a área segura, para a área que é conhecida. Não, ainda assim eu vou me ater ao meu nível humano, ao que o meu humano acredita. É interessante, a gente quer algo maior, mas a gente quer que o algo maior se adapte sempre a gente. A gente quer que ele fale de maneira humana, mas às vezes o algo maior não vai falar de maneira humana com você. Ele vai falar do espaço dele de maioridade, de superioridade no sentido assim, de transcendentalidade. Então você sabe muito bem onde você estava indo buscar ajuda. Você não estava indo buscar ajuda, entendeu? Num coach de conselheiro, ou num coach amoroso, sabe? Ou num coach financeiro. Você está indo buscar ajuda numa das maiores coisas, espiritualidade. A espiritualidade sempre vai te dar informações e aconselhamentos, às vezes, que são fora da caixinha. Você estava esperando que você iria receber o quê? Entende? E às vezes também você se sente desamparado pela espiritualidade, porque além de não saber receber, você não sabe pedir. Tem que saber pedir também, para poder. Geralmente quem sabe pedir, sabe receber. É interessante. Quem não sabe receber, muitas vezes não é que não sabe pedir. Às vezes fez essa primeira etapa, soube pedir, mas não sabe se portar para receber. Mas pode dar uma olhada aí, que você pode talvez também ter ali um pedir não muito bem esclarecido, tá? Quando a gente vai pedir algo, gente, a gente tem que vir de um espaço de muita sinceridade e de muita auto-honestidade, tá? A espiritualidade sabe quando você não entende exatamente o que você está pedindo. A espiritualidade sabe quando você está pedindo algo que você vê como um problema, mas você nem parou para pensar porque aquilo é um problema. Sabe, às vezes você pula todas as etapas. Sabe, você não tira um tempo para você entender, assim, no nível humano mesmo seu, mesmo que seu nível humano seja limitado, para entender como aquilo veio à existência na sua vida, como aquilo veio a acontecer. Às vezes vocês já vão para a última etapa, para a etapa mais drástica, pedir para a espiritualidade. Quando às vezes, muitos dos problemas, até problemas grandes na nossa vida, se a gente parasse para olhar, para pensar, para refletir, eu tenho certeza que outras opções, que outros caminhos, que insights teriam aparecido. Isso quer dizer que os que vão aparecer já vão de fato sanar 100% do problema? Talvez não. E aí talvez você vai ter que ir para os outros passos, outras medidas, até chegar naquele em que você tem que recorrer à espiritualidade. Então eu estou dizendo também, nem sempre você precisa ir na última instância, recorrendo já à espiritualidade. Nem tudo precisa ser levado para os mestres ascensos, para os arcanjos, para quem quer que seja. Porque se também tudo a gente sempre levar para eles, para pegar a perspectiva deles, a gente também não vai desenvolver a nossa própria. É por isso que estamos na Terra. Então, assim, precisamos distinguir muito bem quando a gente tem o nosso espaço de movimentação, que pode ser um espaço de experimentação, principalmente se você não souber o que você tem que fazer, e quando a gente precisa sobrepor outros espaços energéticos, quer sejam dos mestres, do seu time espiritual, engenheiro cósmico, programador da sua encarnação, quem quer que seja. Agora, numa época como a Altana Celestial, vale um outro contraponto. Como as coisas estão muito loucas no planeta, tá todo mundo pirando, inclusive mestres encarnados. É que os mestres encarnados, eles piram, mas depois, assim, eles, esticam, mas depois eles laceiam e voltam ao estado normal. Os seres humanos iluminados piram e volta ao normal.
né? Não, a energia não se reconfigura no padrão no qual ela geralmente atua. Essa que é a diferença. Tudo bem, a espiritualidade entende talvez que você vai ter que recorrer mais a ela em boa parte do tempo. E se for também um problema cuja complexidade é extremamente enorme, há muitos níveis, muitos fatores, muitas variantes, não tem problema. Você pode consultar a espiritualidade todos os dias. Tá? Não tem problema nenhum, a espiritualidade sabe que é um tempo de mudanças no planeta, mas veja, o seu problema às vezes não se resolve, ou o seu problema você não consegue a resposta que você quer. Note, nem deveria existir a resposta que você quer. Você não consegue a resposta que você busca no sentido assim, eu quero receber uma resposta, independente de qual seja, porque você não sabe pedir, e então muito menos você não sabe receber. Ou você não aceita receber como chega. Aqui eu preciso fazer uma nota, porque às vezes, muitas vezes a espiritualidade não vai responder o que a gente quer ou o que a gente precisa, mas sim o que precisa acontecer ou precisa ser feito, que está dissociado da nossa necessidade pessoal e do nosso entendimento do que precisaria acontecer. Você vai ter que saber distinguir quando são esses momentos. Na verdade, esses são a maioria dos momentos, porque principalmente quando você não está totalmente alinhado com a alma. Quanto mais lá no início do alinhamento com a alma você estiver, ou quanto mais do caminho ainda estiver faltando para você completar um alinhamento mais significativo, mais você vai receber respostas da espiritualidade que geralmente se conflitam com as necessidades, opiniões e valores mantidos pelo seu eu humano. Então será um caso em que você terá que se adaptar à espiritualidade. Né? A espiritualidade vai se adaptar a você, você terá que se adaptar a ela, e a cada adaptação feita você vai guinando mais para o fluxo da espiritualidade, aonde você vai pensar mais como a espiritualidade e menos como o humano. Ou seja, todas as vezes que você perguntar coisas, você vai ter menos surpresas menores em relação ao que a espiritualidade está orientando e dizendo. Mas há alguns casos, e esses são os mais, digamos, eles são mais a exceção, são mais raros, aonde pode sim acontecer que a espiritualidade vai te responder de uma maneira que não é a que você precisa, não é o que não só porque não é a maneira que você não gosta ou não precisa, mas porque você sente muito internamente que não é o que você precisa. Tipo assim, a espiritualidade está te ajudando, a ajuda se torna menos válida por não ser como você precisaria recebê-la? Não, mas ainda assim, ela não está chegando ao objetivo dela. E aí, são momentos muito raros, e aí você precisa verbalizar para a espiritualidade. Olha, eu sei que vocês estão me ajudando, mas nesse momento não é essa ajuda que eu preciso. E aí você precisa explicar para a espiritualidade por quê. Não que eles já não saibam de antemão, mas é sempre bom ter essa verbalização, que é energética ou através do aparato da fala mesmo humano. Tá? Então assim, você precisa explicar para eles, porque nesse caso você gostaria não que a sua opinião humana se sobreposse a deles, ou se tornasse superior a deles, mas como isso é uma necessidade da existência humana que talvez não possa ser negociada, e talvez aonde a perda de se aplicar um princípio máximo da espiritualidade seja maior do que o ganho. Talvez haja desdobramentos, digamos, não saudáveis para você depois, simplesmente para manter a todo custo máximas da espiritualidade. Por isso que eu sempre digo, não use máximas da espiritualidade, até coisas ensinadas para mim, em todos os campos da tua vida, em todos os contextos. Tem algumas máximas que elas naturalmente se aplicam. Quando você precisa ir lá e você colocar aquela máxima naquele lugar da tua vida, talvez já não é orgânico. Você teve que ir lá colocar. Você não conseguiu você não conseguiu visualizar como ela naturalmente se encaixa nele. Então haverá sim casos em que vai haver não essa discordância com a espiritualidade. Vai haver essa comunicação respeitosa com a espiritualidade, onde você vai dizer: eu sei que esse é o caminho, mas eu simplesmente sei também, ao interagir com a energia desse caminho proposto, de que nesse momento, por uma coisa interna minha, muito pessoal, não é o que vai me privilegiar da melhor maneira. E a espiritualidade aceitará também, porque a espiritualidade, gente, é uma via de mão dupla.
Esse é outro detalhe também, porque às vezes vocês não se sentem amparados ou com a clareza de quão bem auxiliados ou recebendo suporte vocês estão. Vocês às vezes pedem a coisa certa, mas com um linguajar errado. Às vezes vocês sabem o que pedir, mas não como pedir. Às vezes vocês estão pedindo tudo certo, mas com a energia errada. Com a energia de desdém, de desafio, de confronto, tá? E às vezes há deslizes também. Quem já não teve um dia no planeta Terra em que fica atordoado, você quer matar todo mundo na tua frente, inclusive os mestres ascensos. E a espiritualidade leva isso em conta também. Então, assim, todo esse meu longo comentário aqui sobre você estar sempre amparado é você aumentar a sua visão até que ela se torne muito ampla, de que as soluções, a orientação, as conversas dos mestres, o que você precisa receber já está tudo aí no teu campo. Você precisa desenvolver o olhar para notar isso, o olhar para receber isso sem julgamento, o olhar para não cair na armadilha de contrapor isso que está sendo recebido com o que você acha que é o certo. Precisa muita ponderação. É a carta lá do tarô terapêutico do Osho de voltar-se para dentro. É preciso muito pesar as coisas, tá? Ser menos reativo. Canalizar a sua reatividade para um discurso produtivo, cooperativista com a espiritualidade. Então, assim, saibam, muitos de vocês ainda estão no começo do caminho ou chegando perto do meio do caminho. A sua realidade ainda será, quando você pedir ajuda, saiba, se você não tiver com todas as vias abertas para a espiritualidade responder, você está limitando como a espiritualidade pode te responder e talvez a mensagem da espiritualidade vai ficar presa em algum nível entre o céu e a terra, por assim dizer. Ou se você tiver com os caminhos abertos, pode chegar a resposta de qualquer maneira. Mas se você não estiver com as vias do coração abertas, você vai receber a resposta, mas você vai sentir como se esta não servisse. E terceiro, muitas vezes, se o seu alinhamento ainda não está completo com a alma, não é assim sólido, não pode mais ser desfeito, na maioria das vezes você vai ouvir o que você não quer ouvir da espiritualidade. E só isso, esse choque, nossa, mas como eles estão me dizendo isso, já é um fato de que denota de que há mais alinhamento para ser feito. Muitas vezes, nesse caso, você não vai conseguir nem seguir a linha de raciocínio que eles utilizaram para lhe aconselhar isso. Tá bom? Alguns de vocês vão perguntar, como eu sei? Como eu já estou alinhado com a alma totalmente ou não? Você fazer essa pergunta já é muito alto, óbvio, de que você não está alinhado o suficiente. Tá bom? Você querer entender como esse alinhamento, quando ele tá já sólido, não mais substituível, é um sinal de que há mais alinhamento para ser feito. Assim, vocês vão perceber, mesmo quando você não tem clareza na sua vida e você vai buscar clareza na espiritualidade, esses movimentos vão ser orgânicos, de quando a informação que vem de uma camada superior, que não entende muito bem como funciona a vida aqui, porque não se aplica a eles as limitações da vida aqui, e eles justamente trazem coisas de lá que podem fazer você sair da limitação da vida daqui para justamente se manter bem na vida daqui. Você vai sentir quando o que vem de lá realmente faz sentido aplicar aqui, quando fica a nível de conhecimento, quando você precisa negociar mais com a espiritualidade. Saiba, são nossos irmãos e irmãs, eles estão nos servindo. A sua opinião é tão válida quanto a deles. A sua perspectiva de quem está imerso na experiência tem grande valor, precisa ser considerada. O que você tem que observar é a intenção. Se a sua intenção for aquela de estar correto, aquela do arquétipo do rebelde, quer se rebelar contra tudo e todos a todo momento, que você acha que é trendy, é tendência, é bonito, ou porque, assim, você quer pedir ajuda deles, mas no fim você não tem a confiança para aplicar a ajuda que está sendo fornecida. Aí você vai se sentir desamparado mesmo. E sim, muitas vezes a espiritualidade vai testar a sua paciência. Porque às vezes a espiritualidade fala, nossa, esse problema é grande. Né? Assim,
pelo tamanho do problema, a pessoa tá muito acomodada. Ela pediu uma vez, aí esqueceu 2 meses de perguntar, continuou empurrando com a barriga, continuou reclamando, na poça de reclamação, e só agora que aí apertou um pouquinho mais veio perguntar de novo. Será que essa pessoa quer realmente resolver esse problema? Se a espiritualidade pensa assim também. Às vezes a espiritualidade entende, a pessoa não quer realmente resolver o problema. Entendeu? A espiritualidade pensa, nossa, se eu falar que ela tem que fazer isso, ela tem que vender o cachorro, ela tem que vender a casa, sei lá, tem que deixar de ser amigo dessa pessoa, ela tem que dizer claramente para as pessoas, sabe, se assumir, sair do armário, não sei. Essa pessoa não vai querer fazer. Por que eu vou perder o tempo em dar essa consideração? É porque assim, gente, às vezes as respostas dos nossos problemas não estão nos lugares onde a gente usualmente vai buscar as respostas. Às vezes não estão nas coisas que a gente acha que ainda funcionam para resolver o problema, mas no fim a gente sabe que não tá resolvendo, porque a gente tá aplicando isso e não tá resolvendo. Às vezes a gente fica, sabe, tem aquela expressão, chorando, né, a morte da vaca, né, a vaca já tá fria, não sei se é essa a expressão. Às vezes a gente fica tentando as mesmas coisas repetidamente, quando essas coisas já provaram que não funcionam. Sabe? A gente fica jogando a morte da bezerra, essa expressão, a gente fica tentando os mesmos padrões, e ainda mais agora na Alternância Celestial, aquilo que às vezes sempre funcionou para você conseguir resolver certos problemas e situações aflitivas ou delicadas da vida, não vão mais funcionar. Então, assim, às vezes a espiritualidade vai testar sua paciência, você vai ter que sim ficar perguntando 6, 7, 8 meses até vir a resposta definitiva ou a solução definitiva. Às vezes a espiritualidade não vai fazer tudo por você. Vai ser meio a meio, você vai fazer metade, ela vai fazer metade. Às vezes você vai ter que começar a fazer várias coisas por conta própria, a grande custo, para você poder ter respaldo, chegar para a espiritualidade e falar, olha, eu tô fazendo sozinho e não tá dando certo. E eu não posso deixar isso impedir o meu caminho encarnatório. Vocês têm que entrar na parada e resolver para aí ela entrar na parada. Então, assim, cada caso é um caso, não dá para discorrer de todos os casos aqui, mas o importante é a intenção com qual você está pedindo, tá bom? E principalmente, se você está pedindo, receba. Porque a espiritualidade nunca diz para você como você. Ela nunca delimita como você pode pedir. Ela está sempre aberta para você pedir da maneira que você precisa, no momento que você precisa, onde você estiver. Então não limite como a espiritualidade pode lhe responder e o que, na questão de conteúdo, ela vai lhe responder. Tá? No fim, você é obrigado a seguir? Você não é obrigado a seguir. Mas se você perguntou, ouve. Pelo menos ouve. Se você vai escutar, que é o sinônimo de aplicar, é outra história. Tá? Então, assim, às vezes a gente não vê a ajuda sendo fornecida porque a gente não encara aquilo como ajuda. Tem que ser feita uma ressignificação interna. Às vezes a gente se sente abandonado pela espiritualidade porque nós estamos nos abandonando. Simplesmente, as circunstâncias da vida, a espiritualidade, todo mundo já disse pra você que você tem que fazer algo diferente, que você tem que quebrar um certo molde, e você é teimoso. Você, sabe, fica emburrado. Você põe um bicanho e você fala, mas isso eu não vou fazer. Isso é sair da minha personalidade. Isso não é quem eu sou. E aí você, então, terá que continuar a colher os mesmos frutos. As mesmas ações, às vezes, vão gerar os mesmos frutos. Você não pode reclamar do que você está colhendo. Tá? E às vezes, gente, também, cada vez mais agora, você vai precisar ser audacioso e ousado para resolver problemas em sua vida. Tá? Às vezes, assim, você tá com uma genuína vontade de resolver um problema na tua vida. Você sabe muito claramente qual é o problema e por que ele precisa ser resolvido, porque não dá mais pra seguir com ele, mas você vem conversar com a espiritualidade num estado de vitimismo. Você quer que a espiritualidade te ajude porque você quer colo. Você se coloca nesse espaço de, sabe, quer o colo. Que não é necessariamente uma coisa negativa, mas se você faz isso todas as vezes que você pedir ajuda pra espiritualidade, a espiritualidade olha, né, fala, nossa, realmente, a pessoa precisa ter esse problema resolvido. Mas será que quando a gente passar a solução, ela vai sair do arquétipo de quero o colo de pai e vai entrar no arquétipo, assim, de mulher criadora, de homem criador? Ou ela vai querer também que a gente faça por ela tudo que está na resposta? Que a gente trabalhe pela evolução dela. Antes da espiritualidade trabalhar na sua evolução, você precisa querer trabalhar na sua evolução. Você tem que ser o primeiro a trabalhar na sua evolução. Você é a pessoa mais importante do seu time espiritual. É você. Entende?
Você tem que se mover para todo mundo se mover. E se você não está disposto a se mover até as últimas consequências, dependendo da complexidade do problema, a espiritualidade só vai se mover o tanto que você está disposto a doar para si mesmo. A espiritualidade não doará para você além do que você está disposto a se doar para si. Além da onde você está disposto a ir para resolver o problema. Às vezes você precisa ir em camadas muito profundas, muito infernais, muito, talvez, inaceitáveis para o seu modo de vida, ou para o seu padrão de vida, ou para a sua cultura, ou para a sua situação socioeconômica, ou o que quer que seja. Se você não quer ir, então não vai ter o problema resolvido. É simples, pessoal. Então, assim, o suporte está aí disponível. Tem que saber como pedir, tem que saber como responder, tem que saber quando falar, quando não falar, como se portar, quando não se portar. Você vai falar, nossa, Chay, não é tão simples assim receber ajuda. Não, é simplesíssimo. Siga pelo coração. Só que o problema é que muitos de vocês ainda confundem os seus sentimentos, valores pessoais, crenças com o seu coração. E tchau, aí ficou difícil de novo. Eu tô cheio disso, como eu vou saber o que é o meu coração? E aí eu digo para vocês. Muitas vezes vai ser tentativa e erro. Então o que você tem que fazer é, até você se engendrar correto com a espiritualidade, entender como funcionam as coisas e você se ambientizar nesse esquema, talvez as coisas fiquem sem ser resolvidas. E você vai precisar ter paciência. Essa vida encarnatória, essas encarnações na Terra é um grande teste, não só de coragem, mas um grande teste não de superação necessariamente, nem sempre, mas é um grande teste não de habilidade só, mas é um grande teste de proficiência, sim, em várias áreas, mas é um grande teste de testar de testar os seus limites. É um grande processo de eu estou tentando lembrar a palavra, não de perseverança, a palavra certa é outra, eu vou achar aqui para pôr nesse vídeo. As nossas encarnações na Terra é um grande teste de longevidade. Às vezes é um grande teste de resistência. Isso achei. É um grande teste de resistência. E é isso. A espiritualidade vai te testar, porque a espiritualidade não vai entrar com tudo que ela pode fornecer para te ajudar a resolver o problema, se ela não sentir que é sempre você que vai estar à frente da resolução do problema, se ela não tiver certeza de que todas as partes, todas as fibras do seu ser quer o problema resolvido, e se ela sentir que quando ela te passar as instruções, fornecer o que tem que ser feito, você querer ficar batendo boca com ela, às vezes só por bater boca, só porque é mais cômodo fazer da maneira mais simples, porque você acha aquela maneira mais simples. Se ela não sentir, ou né, ela não vai te ajudar se ela sentir que vai ser mais dor de cabeça para você e para a espiritualidade, vai prolongar uma coisa desnecessariamente, e no fim nem vai ficar muito bem feito, que você vai fazer a trancos e barrancos, não querendo fazer, contra a vontade. Então, assim, o resumo de todo esse comentário, seus problemas às vezes não se resolvem, porque o problema é quem? É você. Você não quer o problema resolvido. Você não quer o problema resolvido. Às vezes, você quer que tudo magicamente se transforme na visão mental que você tem. E às vezes você está muito desconectado da própria realidade que está criando o problema. Entende? Às vezes a pessoa que deflagrou todo o problema não é os fatores exteriores, não é uma coisa inconsciente. Às vezes é algo que já foi pontuado para você, até numa conversa de amigos, até numa conversa em família, até na correção que um professor lhe deu, e você continuou fazendo. Então assim, olha, quando você tem um problema na tua vida, geralmente, assim, o problema sempre começa com você e o problema sempre termina com você. Mas falando de um outro ponto, às vezes a pessoa, o fator mais contribuindo para o problema se perpetuar é algo do qual você não larga a mão. É algo do qual você não consegue se desapegar. É algo que para você considera mais importante mantê-lo, mesmo a custo de então ter que continuar com esse problema interminável, do que simplesmente abrir mão dele. Você não vai deixar de existir
e junto com ele, então, e o problema que antes permanecia intacto e sem resolução. Então, assim, quando você vai pedir ajuda para a espiritualidade, você quer se sentir realmente amparado pela espiritualidade? Deixa a espiritualidade te amparar. Entendeu? E esteja totalmente aberto para a resolução do problema, como você também esteve totalmente aberto para criar o problema. Esteja sempre muito centrado na verdade de que tudo está lhe servindo, tudo foi criado por você. Se você criou um problema muito grande, não tenha a ilusão de que você vai resolver esse problema muito grande de uma maneira muito pequena. É ilusório. Às vezes é um problema de anos. Você não vai resolver em uma consulta. Porque você fez para não ser resolvido em uma consulta. Como que eu sei disso? O tamanho do problema e o tanto de tempo que ele se transcorre. É por isso que está no mundo da matéria, para você entender o contraste entre criar e descriar, criar e recriar, para você sentir, às vezes, a tensão, para você sentir como algo que você criou, às vezes, inconscientemente, ou por não dar ouvidos aos sinais para não criar aquilo, ao tanto que ele se desdobra e o quanto você vai ter que enrolá-lo ou desdobrar algo diferente, de mesma equivalência, para conseguir colapsar a primeira coisa. Então, assim, muita gente numa hora dessa, quando se depara com os infernos astrais que criaram para si, os infernos espirituais, o tanto de conexão que está alimentando aquele problema, essas pessoas se chocam, essas pessoas se afastam da espiritualidade, essas pessoas desanimam, essas pessoas acham que não pode ser assim. E aí elas falam, não, eu quero ir pro caminho mais fácil. Né? E elas até entram, aí usam as máximas da espiritualidade. Não, eu posso co-criar uma realidade diferente. Lógico que você pode co-criar uma realidade diferente, qualquer um de nós pode. Agora, você tem, você nesse momento tem o nível de consciência o suficiente para co-criar em um palito, porque Sai Baba, vou dar um exemplo, Sai Baba ele pensa numa banana agora, não dá 3 segundos a banana aparece, ela sai do éter e aparece. Assim, no dia que você for um Sai Baba da vida, aí eu vou falar pra você, não, tudo bem, você cocria só com o pensamento. Pensou, já aconteceu. Mas assim, as pessoas elas querem se refugiar na espiritualidade. Na hora que elas veem a merda que elas fizeram, elas não querem aceitar. Elas querem fazer a merda, mas não querem aceitar. Entende? Então assim, aí vem com essas massas, lei da atração, porque é só acessar uma outra linha. Eles não têm a mínima ideia do que eles estão falando, do que envolve acessar uma outra linha. Sim, a gente está mudando de linha a todo momento, mas isso é mecanismo do universo, não precisa fazer nada, o universo faz por você. Quando você quer fazer isso de um espaço de consciência, você vai movimentar junto com o universo. Você tem que ter toda uma capacitação. Note, o fato de você já ser um ser divino, sempre ter estado no estado iluminado, não quer dizer que tudo isso está disponível para você imediatamente, porque se fosse assim, esse planeta já seria luz. Você está aqui na Terra para descobrir como acessar isso de uma maneira linear e progressiva. Entende? Então assim, você vem pedir para o mestre uma orientação, eu falei para você, você vai precisar fazer tantos passos e tal. Ah não, mas é só a lei da atração, eu pulo de realidade, eu atraio, eu não aceito essa realidade, eu quebro magia só com o pensamento. Gente, você tem que ser um ser muito evoluído, tá? Pra você só pensar que alguém pôs uma magia em você e agora você pensar que vai ser quebrado e ser quebrado. E mesmo seres evoluídos que conseguem fazer isso, às vezes, uma vez estando encarnados, não vão escolher esse caminho. Então por que você deveria escolher? Porque há regras aqui desse jogo. Você escolheu vir aqui jogar na densidade, você tem que saber que as coisas aqui têm um delay, mesmo agora ficando mais rápidas por causa da Altana Celestial. E às vezes, você tem o ímpeto, você tem a determinação correta, eu sei que como ser divino, no nível máximo eu consigo quebrar isso só com o pensamento, ou só simplesmente ignorando outra coisa. Você tem a determinação, o incentivo correto, ou a noção correta. Mas às vezes você não tem a estrutura no teu campo energético para equivaler, para realmente lhe servir nesse nível. O que eu quero dizer? Você tem a informação correta, mas você não tem a estrutura para implementá-la. Você é um ser, você tem uma estrutura.
tá? Por isso que eu falo, esse livro da Lei da Atração, que vendeu milhões aí, foi um desserviço para a humanidade em muitos sentidos, porque ele banalizou o processo, né? Ele tornou o processo puramente mentalista, que é um mentalismo. Sim, o universo é mental, o universo é uma mente, mas uma mente não é feita só de mentalismo. Tem muitas variantes, tem o karma, tem o dharma da pessoa, quando a pessoa está nesse nível de ilusão em que essas coisas ainda existem, tem questões de vidas passadas, tem questões simultâneas, tem tudo que está prescrito como pontos primordiais na evolução dela nessa vida, que às vezes não pode ser fugido, se fugir daquilo, tem uma série de coisas que vão influenciar o quão rápido você vai manifestar uma coisa. Entende? Então, assim, a lei da atração fala de um mundo ideal. Um mundo em que todo mundo já estaria num nível de Sai Baba ou acima. Ou num nível de Buda Gautama para cima. Não é assim. Infelizmente. Se você acha que você já está nesse estado, você não estaria nem assistindo esse vídeo. Nós não estamos no mundo ideal. Nós somos o ideal no mundo. Nós viemos para ser o ancoramento desse ideal. Ainda vai levar algumas centenas de anos para a gente começar a realmente ver o coletivo ter capacidades que agora nós chamaríamos de milagres. Então, assim, quando Jesus disse lá, todos podem fazer tudo que eu fiz e farão coisas maiores, ele está falando, o potencial está lá. Mas você veio aqui no mundo físico para descobrir esse potencial linearmente. Então há um processo, é progressivo, não é imediato. Então, assim, o problema da lei da atração é que pôs na cabeça das pessoas na espiritualidade de que é tudo imediatista. Por isso que tantos ficam frustrados. Vê o outro ali, pensou, já manifestou e eu não consigo. Ou então, guardam a cartada desse ensinamento para os momentos em que não conseguem se deparar com as verdades nuas e cruas que às vezes a espiritualidade nos oferece. E aí vão se refugiar nesse ensino porque é mais bonitinho do que você realmente ver. Olha, você tá. Tudo isso que você acredita agora para querer desfazer, você veio aplicando isso, mas através de um longo período. Às vezes você chega na espiritualidade com um problema desse tamanho e a gente olha, tem 20 anos que esse problema vai sendo desenvolvido. Você realmente acha que você vai conseguir transpor, você vai conseguir guinar a balança, um lado da balança que tem 20 anos sendo desenvolvido com apenas um pensamento, com apenas uma sessãozinha? Se até pra coisa ruim que se desenvolveu levou tanto tempo. Sabe? Não é realístico. Não é realístico, pessoal. Então, assim, você quer resolver o seu problema? Você vai ser amparado pela espiritualidade. Mas, saiba, não venha com máximas. Quanto maior o seu problema, saiba que a solução muito provavelmente será muito nuançada, envolverá muitos níveis e já vem com a ideia. O meu problema tem tantos anos que ele existe. Muito provavelmente será o mesmo número de anos ou o equivalente para resolver. Ou se não o número de anos, vai ser a energia equivalente que foi sendo assentada durante esse período de tempo para conseguir ser resolvido. Isso é uma coisa assim, gente, é um entendimento de energia. Você precisa pôr o mesmo tanto de energia que você usou para criar uma coisa diferente no lugar daquela, ou um suprassumo, ou seja, uma energia igual e um pouco mais excedente para poder virar a roda, é a famosa roda da fortuna, lá da carta do tarô, tá? Esse aspecto, mesmo o planeta ficando mais espiritualizado, não vai sair de cena. Porque é o que torna essa experiência aqui no físico muito interessante para muitas almas e espíritos. O fato de você trabalhar com esse delay maior. O problema não é ter o delay para a criação. O problema é não ter as qualidades divinas. Da paciência, de saber que você contratou vir mesmo viver isso. Você descobriu passo a passo de como você trabalha com matéria e energia no mundo físico. Tá? As coisas estão mudando agora, Cautano? Estão, mas até mudarem completamente, a gente poder fazer uma nova live aqui, super atualizante sobre tudo que está acontecendo, vá pelo beabá. Vá pelo beabá, tá? Note, eu não estou dizendo que tem problemas grandes, que às vezes, sim, às vezes o problema é grande, mas o ponto cego é pequenininho, é uma coisa pequena. E às vezes você consertou aquele ponto cego pequeno, desmonta toda uma realidade imensa. Existe isso também.
Mas assim, na minha experiência, os casos com os quais eu estou lidando, eu tô falando da perspectiva de quem chega no canal. Não é esse o caso de vocês. E é bom vocês terem bem em mente isso. Tá bom? Da mesma maneira que às vezes a espiritualidade fala que o caminho vai ser um pouco mais longo e pedregoso, ela mesmo lhe informará quando dá para você simplesmente fazer um pulo consciencial. O problema são os extremos. Quando você tem um problema muito grande, aí é dito para você que vai precisar tantos 1000 passos, sei lá, ou vai levar um tempo para resolver isso. Vocês sempre recorrem, vocês pegam a máxima da espiritualidade, deturpam, põem num contexto que é conveniente para vocês, e vocês aí querem aplicar pulos conscienciais para todo caso. Porque a coisa da lei da atração é isso, tá? Você, lá é dito, é vendido isso, talvez não falando em todas as palavras, mas energeticamente, de que você pode pular a todo momento. Que pular é como, sabe, piscar os olhos, certo? E não é assim. Pulos conscienciais, antes você tem que ter... Para você conseguir ter um pulo consciencial, antes você precisa ter feito muitos movimentos práticos, assim, na linearidade mesmo, que leva tempo entre uma coisa e outra, para aí se constituir o pulo consciencial. Aquela coisa que você muda de paradigma completamente, às vezes leva meses. Ou pode levar poucos dias, mas para você talvez poucos dias seja muito. Então assim, o problema é a acho que a palavra é a estereotipização de certos ensinos espirituais. Eles ficaram estereotipados. Tipo, faça isso que sempre funciona. Tá? E eles ficam sendo usados mesmo como tampa-buracos, para quando você não quer ver o quão o buraco é fundo, e você vai ter que ir tão fundo para resolvê-lo quanto você foi originalmente para criá-lo. Então assim, tudo bem, a gente está trazendo uma visão diferente, de outros níveis para a espiritualidade planetária, até para lacear, nos dar mais oportunidades de vislumbrar outras possibilidades, mas a gente também não pode perder essa terrenidade. O objetivo não é que a terrenidade vá completamente embora, é mesclar as duas coisas, então precisa haver um bom senso aí. Falta muito bom senso de quem quer ajuda da espiritualidade está procurando essa ajuda. Aí por isso que se decepciona com o que a espiritualidade oferece às vezes, tá? Então, é isso. Também falta confiança no divino. A espiritualidade fala, olha, é difícil, mas nós vamos estar cada passo do caminho, só confiar. Não confiam, tá? Então assim, vocês às vezes também dificultam serem ajudados. E aí querem dizer que não estão amparados, não estão recebendo o suporte que necessitam. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Então, o suporte é seu, mas você suporta? Fica aqui esse longo e grande comentário. Sou Mestre Saio, Abus do Domínio Soberano. Agradeço a atenção de todos vocês.